ele simplesmente acende o pavio. Como já ouvimos a história, se eu não me engano, daquela mula que foi amarrada e no final das contas, ambas as famílias se destruíram. E no final da história, o diabo diz que ele apenas amarrou, foi um negócio, soltou, né? Soltou o burro. A confusão estava feita, ele apenas acendeu o pavio. Eu não me lembro bem dessa história, mas creio que boa parte dos irmãos já conhece. Então isto se torna, isto é aquilo, e as imaginações ficam grandes, então a corrupção aparece, e assim é os dias que nós estamos vivendo. Por isso que nós precisamos atentar com mais diligência para o que nós já temos ouvido. Nós temos que dar mais atenção para o que Deus tem nos falado, através do profeta, através dos nossos pastores e assim por diante. No nosso caso, nós temos sido orientados pela mensagem, através do nosso pastor. É onde nós temos que dar um valor imensurável a isso. Isso tem que significar mais do que a vida para você. Mas se você observar ali, veio uma grande civilização através daquela linhagem de Caim, ali atrás que começou a chegar. Quando o homem começou a se multiplicar e começaram a sair atrás de diferentes tipos de educação, tudo com um propósito, atrás de objetivos. É por isso que nós não temos que melhorar nada daquilo que Deus já estabeleceu. É perigoso o homem tentar colocar a sua participação naquilo, porque na maioria das vezes aquilo só traz destruição, malefícios para o homem. Então o homem não tem nada a ver com o plano de Deus, no aspecto de salvação. O homem é salvo, mas ele não está envolvido lá quando Deus estava pensando, antes da fundação do mundo, formando o plano de redenção, o plano de salvação para o homem. No entanto, Deus não pediu opinião a ninguém a nosso respeito. Quando Ele decidiu, Ele tomou conselho consigo mesmo a respeito de cada um de nós. Deus não perguntou para quem quer que seja, para os anjos ou para mesmo Lúcifer, Satanás, se ele deveria te salvar ou não. Ele estava certo, é o que nós já ouvimos do que ele estava fazendo. Ele estava convicto a nosso respeito. Então nós podemos ver que o homem, o ímpio, começou a desenvolver, trazer a civilização, a educação, o progresso e assim por diante. E veja o que a ciência tem feito nos últimos poucos anos, diz o irmão Brana. Ó, que coisa! Apenas as coisas que foram feitas, o que são? A aproximação do fim do tempo. Um sinal de todos os crentes. Aí o profeta diz assim: ministros do púlpito devem estar pregando com toda a força que tem, mostrando ao povo, estamos passando pelo marco miliário e tudo aponta para o fim. As Escrituras, primeiro a Bíblia de Deus que lemos e cremos hoje, já havia nos advertido a respeito dessas coisas, está apontando para o fim. Não muito longe, o grande mundo científico diz que o fim está à vista. O grande mundo científico, deixando escapar a pressão, parágrafo 93, o profeta, deixa eu pegar aqui o outro parágrafo, 63, esta é a maneira que é hoje, que existe algo dentro das pessoas que permite que elas saibam que alguma coisa está para acontecer. Toda a natureza está gemendo. Toda a natureza, sem exceção de nada, toda a natureza. Os homens estão gemendo. Nós sabemos disso, diz o profeta. Os cristãos sabem. Nós sabemos muito mais, por isso que de nós é mais exigido, porque nós sabemos.
Nós conhecemos os planos de Deus. E o profeta diz: o cristão sabe, o mundo sabe, o beberrão sabe. Até o beberrão, ele tenta encontrar consolo na bebida, refúgio na bebida. O mundano, ele tenta procurar refúgio na prostituição, e assim por diante. O profeta diz: o jogador sabe, o homem de negócios sabe. É por isso que eles estão agitados como estão, tentando acelerar as coisas, tentando encontrar vida fora desta terra, porque eles sabem, eles estão sofrendo uma grande expectativa, uma expectação, porque eles sabem que algo está para acontecer. E o cristão também sabe. E Noé sabia, porque Deus havia mostrado para ele. Ele havia achado graça diante dos olhos de Deus, assim como nós também encontramos graça diante dos olhos de Deus. Ele nos chamou para adentrarmos dentro desta arca, dentro desta mensagem, e conhecer todos os planos de Deus para o homem, para a salvação. E nós sabemos que Noé ficou ali durante 120 anos pregando aquela mensagem do dilúvio, que haveria chuva sobre a terra. E as pessoas viviam como se nada fosse acontecer. Mas seria uma ignorância muito grande da parte deles. Alguns até poderiam pensar: certamente pode ser que este homem realmente tem ouvido falar. Pode ser que alguns até acreditavam, mas não obedeceram. E a desobediência, o preço da desobediência é a morte, o salário do pecado, o salário da desobediência. Custa caro para o homem, principalmente para o Filho de Deus. E se Noé tivesse desobedecido a Deus, não somente ele haveria de perecer, mas toda a sua família. Olha a responsabilidade daquele homem como pai de família. Ele sabia o que significava estar ali todos os dias, independentemente do que eles diziam a seu respeito. Mesmo que diziam que eles estavam loucos, mesmo que a ciência provasse ao contrário, ele estava convicto. No entanto, ele não parou o projeto. Ele não parou com com aquilo que Deus havia confiado para ele. 120 anos. A Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Este perseverar até o fim não está apenas relacionado a perseverar até a vinda de Jesus. Pode ser até o fim da sua vida aqui. Você pode partir antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não atribua isso apenas como a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas como também a sua partida aqui desta dimensão. Até o fim, nós temos que perseverar até o fim, nos mantermos dentro do programa de Deus. E será salvo. Esta é a perseverança que o crente tem que ter. Independentemente se nós venhamos a ser tirados antes, nós temos o selo da redenção. Nós temos a ressurreição. Como disse o profeta, hoje pela manhã, como ouvimos na mensagem Investimentos, nós temos o seguro da vida eterna. Então não importa o que venha acontecer, importa hoje o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Isso é o que importa. E Noé se importou com os negócios de Deus. E aquilo salvou Noé e salvou toda a sua família. Olha que responsabilidade para nós, os pastores dos seus lares, os pais de família. Então nós sabemos disso, nós temos entendimento que as nações
todos sabem que alguma coisa está para acontecer. E Noé, achando graça diante dos olhos de Deus, não parou. Essa é a maneira que é espiritualmente. Se o homem se recusa a olhar na palavra de Deus para ver o plano e ver Deus, ele automaticamente fica sem seus olhos. Se recusa a enxergar a verdade. Ele mesmo fecha os olhos para as coisas de Deus, ignorando os dias e a hora em que nós estamos vivendo. O profeta diz assim: que dia, que hora que nós estamos vivendo. E assim como Noé foi advertido, nós também fomos. Em São Mateus capítulo 24, verso 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então, e não o perceberam. Eles estavam tão envolvidos com os negócios desta vida, tão embaraçados. Haviam tantos investimentos feitos que eles não tinham tempo para olhar, para perceber. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Então nós temos que estar sempre atualizados com estas coisas. E nós precisamos ter companheirismo com Deus. E ter companheirismo com Deus é ter companheirismo com a sua palavra. E é o que nós estamos fazendo, tendo companheirismo com a palavra. E isso nos ajuda. E o profeta diz que o homem, ele se recusa a olhar. O profeta diz: que lição devemos aprender hoje? Ao olhar ao redor no fim do tempo, mas Deus na sua graça soberana. Nos dias de Noé ele disse: agora quero que você saia e faça uma provisão para todos aqueles que desejam escapar deste julgamento. Então, antes que nós venhamos enfrentar qualquer coisa, Deus já nos deu a sua palavra. Então nós podemos até ignorar, mas falar que Deus não nos falou, não tem como. O valor de um culto. Você sabe o valor que tem um culto? O que isto significa? Que diferença isto faz na sua vida? Um culto faz toda a diferença na vida do cristão. Isto fortifica, isto anima. Um culto é isso para o cristão, é o ânimo que ele precisa. Às vezes as pessoas são pegas lamentando, pesarosas, às vezes pela fase, pelo momento presente de suas vidas, começa às vezes a lamentar. Será que não está faltando alguma coisa? Façamos uma análise. Façamos um inventário. Vejamos o valor que nós estamos dando nisso. Não só em palavras, mas em atitudes também. Noé apenas não disse assim: eu creio, Senhor. Ele agiu sobre a palavra de Deus. Ele manifestou a sua fé. Então, nós estamos manifestando a nossa fé quando nós estamos reunindo. Nós estamos manifestando, animando uns aos outros, dizendo uns para os outros, através da sua atitude: esforça-te, tem bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Os dias são difíceis mesmo, deveria estar assim. É o tempo, é o dia, é a hora que nós estamos vivendo, é o cumprimento da palavra de Deus. E nós sabemos que a única saída que nós teremos é para cima.
Mas Noé achou graça e nós também temos encontrado graça. Agora quero que você saia e faça uma provisão para todos aqueles que desejam escapar deste julgamento. Não é isso maravilhoso? Deus não querendo que ninguém pereça. Olha o amor de Deus. O mundo todo tem acesso a isso, se eles desejarem, se eles almejarem por isso. Então, Deus não querendo que ninguém pereça, fazendo uma válvula de escape para aqueles que queriam vir pela válvula de escape de Deus. Tem que ter a válvula de escape de Deus. O interessante é que o mundo, eles querem apenas o benefício de Deus. Eles não querem se envolver literalmente. Eles não querem se comprometer com Deus. Às vezes pode soar até um pouco forte assim, mas é como uma mulher da vida, que não tem compromisso com o homem, apenas quer dele o melhor que ele tem. Mas a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela está comprometida com Ele. É como aquela prima órfã. Ela está comprometida, ela crê na palavra, por isso ela obedece, ela permanece. Ela tem feito todos os preparativos para encontrar com o noivo. E nisso Noé também estava se preparando para se escapar do juízo de Deus. E o profeta nos diz agora, a palavra arca é uma pequena caixa, um lugar de escape. Nós temos encontrado este lugar de escape. Nós temos encontrado ou não temos? Deus tem nos dado este refúgio, este lugar.